99% das pessoas que estão investindo em ações querem investir em ações que pagam bons dividendos. É um consenso aí, a maioria das pessoas só olham dividendos. Então, quando a pessoa descobre o investimento em ações, eu quero investir em ações para ganhar dividendo, até porque o ser humano é muito aquele negócio de ver para crer, né? Quando a renda tá caindo ali na conta, é que o ser humano vê que aquilo ali tá te dando resultado, tá dando valor. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar aí uma receita de bolo muito simples e fácil para você montar uma carteira de ações que seja vencedora no médio e longo prazo, beleza? É o seguinte, a própria Bolsa de Valores oferece um negócio que a gente chama de índices de mercado. O que é o índice de mercado? É um índice que é um termômetro para o mercado. O mais comum, mais famoso, é o Ibovespa. O Ibovespa ele é um termômetro, ele mede ali a Bolsa de Valores. Como que é composto o Ibovespa? Dentro do Ibovespa, você tem uma série de ações, que normalmente são as ações mais negociadas na Bolsa de Valores, e cada ação tem um peso diferente. Aí tem os critérios ali de metodologia do índice, aquela ação que é mais negociada, mas cada ação tem um peso diferente no índice. E esse índice, o Ibovespa, ele mede ali o termômetro do mercado, ele é o índice mais comum. Só que a Bolsa de Valores tem vários índices. Tem índice de sustentabilidade, índice de energia, e tem um índice que poucas pessoas falam desse índice, mas que pode te ajudar aí a criar, a construir a sua carteira de investimento em ações focada em dividendos. Então a gente vai construir uma carteira agora, nesse vídeo, mostrando esse índice. Mas olha, antes de eu te mostrar, eu já quero avisar logo que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, combinado? É necessário que você conheça a ação por dentro, a empresa, leia os relatórios de relações com investidores e tudo mais. Aqui é uma receita de bolo para você dar um pontapé inicial, para você, quais as ações que pagam bons dividendos. Então você vai ter esse pontapé inicial, a partir daqui você vai se aprofundar nessas empresas e aí sim tomar a decisão se investe ou não. Então, como eu te falei, tem um índice na bolsa que ele é um índice muito importante para quem quer investir em ações que pagam bons dividendos, que é o IDIV, IDIV. Basicamente, o IDIV é um indicador do desempenho aí médio da cotação dos ativos que se destacam em termos de remuneração dos seus acionistas, através de dividendos ou juros sobre capital próprio. Então, em resumo, a bolsa pega ali alguns critérios de dividendos nos últimos 36 meses, seleciona alguns ativos e inclui dentro desse DIV, dentro desse indicador. E aí, dentro desse indicador, você tem uma carteira que hoje conta com 53 ações e todas as ações que estão dentro desse indicador comprovadamente pagam bons dividendos, porque a bolsa tem critérios para incluir essas ações dentro desse indicador. Eu já vou te mostrar essas ações. Mas antes, eu quero te mostrar o desempenho do IDIV, do índice, para você ter uma noção de como que esse índice ele performa, ele caminha aí no decorrer aí dos últimos 2, 3 anos. Vem aqui para a tela do meu computador. Ó, eu tô aqui com o gráfico aberto com o IDIV, aqui ó, IDIV, IDIV. E esse é o desempenho do IDIV aqui, né? Aqui a gente tá na pandemia, na época da pandemia, março de 2020. E olha só, lá da pandemia até agora, o IDIV ele se valorizou aí, ó, cerca de 110% aí, mais ou menos, né? Arredondando aí 110%. Então veja só, o IDIV ele caminha sempre numa ascendente, né? Crescendo. Isso aqui é um índice. E dentro desse índice tem algumas ações. Quais ações que são essas que estão dentro do índice? Então olha só, eu separei isso aqui através de um Excel. Mas olha só no site da própria B3 como que você consegue encontrar, né? Você entra no Google aí e digita assim, IDIV B3. Você vai conseguir encontrar o índice, ó, índice dividendos, IDIV B3. E aí tem aqui a apresentação do índice, tudo que eu já falei para você, né? Ó, o IDIV é composto pelas ações e units, exclusivamente de ações de companhia listada na B3 que atendem aos critérios de inclusão descritos a seguir. E aí ele fala aqui sobre aqui, ó, o objetivo do IDIV é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores sob a forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Ou seja, todas as ações que estão dentro do IDIV são empresas que pagam bons dividendos. Então, se você está buscando investir em empresas que pagam dividendos, você tem que olhar o IDIV, não tem como fugir dele. Porque a bolsa ela já faz esse serviço para você de analisar nos últimos 36 meses as empresas que pagaram bons dividendos, ela já separa isso, já deixa separado para você e coloca isso através de um indicador, de um índice de referência, que é
o IDIV. Aí eu abri aqui a metodologia, tem 7 páginas, aí é claro que começa a entrar nos cálculos aqui, né? Só que aí você consegue ver, por exemplo, ó, o critério de seleção. Aí ele fala, não ser classificado como uma penny stock, ou seja, uma ação que é abaixo de R$1, estar dentro dos 33% do total dos ativos com os maiores dividend yields distribuídos pelos ativos nos últimos 36 meses. Ou seja, eles olham uma janela de 3 anos. Então, a ação tem que estar dentro dos ativos que mais distribuiu dividendos nos últimos 36 meses. Tem a metodologia do cálculo aqui, mas em resumo olhar o IDIV significa que você vai estar olhando ali as ações que pagam bons dividendos. Receita de bolo isso aqui, meu. É tipo fazer um bolo de fubá. Beleza? Agora bora olhar qual é a composição do IDIV. Eu já baixei, só que basicamente você entra aqui no Google, aqui ó, escreve assim ó, composição IDIV. Escreve isso aqui no Google, ó, composição da carteira. Você vai conseguir pegar a composição da carteira que vai aparecer aqui pra gente daqui a pouco. Você consegue fazer o download disso. Pode ver que o site demora um pouco da B3. Então eu já fiz esse download. Aí a gente clicando aqui, ó, a gente já tem o download. Hoje são 53 ativos que fazem parte do IDIV. O que eu fiz? Cada ativo tem um peso diferente. Então, cada ativo tem, ó, CEMIG 5,5%, que é o ativo que tem o maior peso no índice. GGBR, que é Gerdau, 5,39%. A Petro, 4,63%. Então, eu classifiquei aqui pelos maiores pesos. Por quê? O peso significa que aquele ativo distribui mais dividendos. Então, na hora de escolher o peso do ativo, a bolsa leva em consideração alguns critérios. Quais são os critérios que ela leva? Vamos ver aqui, ó. Dentro da metodologia, a gente clicando aqui, ó, metodologia, a gente consegue ver quais são os critérios aqui, ó. Critério de ponderação. Os ativos são ponderados pelo dividend yield. Então, quanto maior o peso daquele ativo dentro do índice, é porque o dividend yield daquele ativo é maior. Ele distribuiu mais dividendos, tá certo? Danilo, quais ações que pagam mais dividendos? Olha o IDIV, você vai encontrar. Então, nós já encontramos aqui, né? Se a gente olhar aqui, vai abrir pra gente a composição, o mesmo que tá na planilha, abre aqui. A planilha eu já dei uma refinada, você consegue vir aqui e clicar em fazer download aqui, ó. Você vai fazer o download dessa mesma planilha que eu tenho aqui. Beleza, eu baixei a planilha, tô com a planilha aqui baixada. Agora é só eu ir lá e comprar essas ações, investir nessas ações? Não. Agora, o que você vai fazer? Agora você vai analisar cada uma dessas ações. Você vai analisar cada um desses ativos. Por exemplo, CEMIG, Gerdau, Petro, Vale, CPL, Petro 3, né, que Petrobras é a mesma coisa aqui, BB Seguridade, Banco do Brasil, JBS, Engie, que são as 10 maiores. Depois, de novo, CPL, Transmissão Paulista, TIM, Klabin, Bradesco, Santander, Vivo. Você vai selecionar aqui os ativos que você vai estudar. E aí entra um segundo ponto para a gente avaliar aqui no momento que a gente tem essa lista na mão. Então, assim, ó, primeiro passo, você tem a lista na mão. Você tem a lista das maiores pagadoras de dividendos, porque a bolsa já te oferece essa lista. Você consegue baixar essa lista todos os dias atualizados. Você viu lá a data de atualização da lista? Dia 31, exatamente no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, todos os dias úteis, a bolsa divulga essa lista para você. Estando com essa lista na mão, o segundo passo é o quê? Analisar cada um dos ativos. Então, poxa, eu já tenho aqui as ações que mais representam. Quais são os dados que eu preciso analisar agora? Agora a gente precisa entrar num site que mostra para mim os múltiplos dessa empresa, para eu ver preço sobre lucro, que é um múltiplo de valor, se essa empresa está muito cara, e olhar ali o ROI, o ROIC, para saber se essa empresa dá retorno para os seus investidores, para os seus acionistas. Então vamos selecionar aqui a CEMIG, certo? A gente vai entrar no site Investidor 10, que é o site que eu utilizo aí para fazer as minhas análises. Eu utilizo o Investidor 10 e também o Status Invest, eu utilizo os dois, eu gosto muito dos dois. Nós vamos olhar aqui a CEMIG 4. Então vamos lá, CEMIG 4. A gente vai olhar aqui alguns dados para entender se a CEMIG tá ou não cara ou tá barata. Então, poxa, a gente já consegue ver aqui que a CEMIG tem uma baita cotação acessível, né? R$ 9,95. Tem uma valorização nos últimos 12 meses de 23,18%. Negocia a um preço sobre lucro de 5,16 vezes. Então, é considerado um preço sobre lucro baixo, só que a CEMIG é uma companhia que não é privada, né? É uma companhia que tem o governo ali estadual de Minas como maior representante, né? Sócio majoritário. Tem um preço sobre valor patrimonial de 1,12 vezes, então ela está negociando acima do seu valor patrimonial. E um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 13,89%. Então, poxa, CEMIG aí tem dados interessantes, né? Dados interessantes.
interessantes para nós que somos investidores. Olhando um pouco aqui mais para baixo da CEMIG, se a gente clicar aqui ó, em indicadores, ó, indicadores, a gente consegue ver alguns indicadores da CEMIG. Então, como mostrou aqui, ó, preço sobre lucro 5,16. Danilo, qual que eu passo agora? Como que eu sei se esse preço sobre lucro ele tá ou não caro? A gente vem aqui ó, e clica nesse gráficozinho. A gente consegue ver uma linha mostrando o histórico do preço sobre lucro. Então tem algumas formas de você comparar o preço sobre lucro. Você pode pegar o PL da empresa e comparar com outra empresa do setor. E aí você vai estar fazendo uma comparação setorial ali. Ou você pode pegar o PL da empresa e comparar com ela mesmo do histórico, o passado. Então, ó, olhando o histórico aqui da CEMIG, você vê que ela negocia abaixo da média dos últimos 10 anos, né? Você vê aí, ó, abaixo da média dos últimos 10 anos aí, a 9,17. A média, né, 9,17 vezes, ela tá negociando a 5. Então, pô, pelo preço sobre lucro, é uma empresa que aparentemente tá barata. Preço sobre valor patrimonial de 1,12 vezes, olha isso aqui, ó, 1,12 vezes, olha, também dentro da média, né? Tô até bem na média mesmo que ela negocia. Chegou a negociar abaixo do seu valor patrimonial e agora tá negociando na linha da média. Então, a gente tem aqui o dividend yield também, que você vê que ela conseguiu subir o seu dividend yield bastante nos últimos anos, né? Então, de 2021 para cá, a companhia vem aumentando o seu dividend yield, o que é excelente, né? A gente consegue ver esse resultado também. EV/EBITDA, né? Que é o seu valor sobre o seu lucro operacional, também abaixo da média. Então, assim, a primeira coisa que a gente já consegue ver de CEMIG, que aparentemente é uma empresa barata. Então, você vai pegar essa lista e você vai olhar empresa por empresa. Vamos olhar a GGBR4. GGBR4, a gente clica aqui, ó, GGBR4, vai pesquisar aqui no Investidor 10. Faz o seu cadastro, um site muito legal, não é publi isso aqui, tá? GGBR4, a gente clica aqui, ó, cotação 18, queda de 5%, quase 6% nos últimos 12 meses, negocia 6 vezes o seu preço sobre lucro, 0,73 valor patrimonial, meu Deus do céu, a 7,02 o dividend yield. Bora ver ali os seus indicadores? Vamos ver os indicadores. Preço sobre lucro. Tá negociando aí na linha da média. Tá, chegou a negociar até mais aqui. Tá negociando na linha da média. Muito bacana. Preço sobre valor patrimonial de 0,73. Tá caindo bastante. Outra coisa que é muito importante aqui, que a gente tem que deixar isso aqui bem claro, é que é o seguinte. Cuidado quando você vai analisar indicadores de preço. Preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, porque um ativo ele pode estar barato, mas pode ter um motivo para ele estar tão barato. Então você tem que tomar muito cuidado. Pode ser um value trap. Value trap é aqueles ativos que são baratos porque tem alguma coisa muito ruim por trás dele acontecendo e por isso que ele tá barato, tá certo? Então você tem que analisar. Eu costumo falar para todo mundo que acompanha aqui os conteúdos, para quem faz consultoria, para os meus alunos do curso, que você precisa entender a história da empresa, tá? Então, como que você conhece a história da empresa? De onde a empresa tá vindo? Como que a empresa tá agora e para onde que ela tá indo? Lendo os relatórios gerenciais. Não tem jeito, você precisa ler o relatório gerencial para conhecer ali a história da empresa, tá certo? E aí um outro ponto aqui bacana de se olhar é o ROI, né? Olha o ROI de Gerdau, né? 12, só que caiu de 36 e veio para 12. Tem uma média de 7 aí nos últimos 10 anos. Então, o ROI também é uma coisa bacana de se olhar. Então, basicamente, qual que é a ideia aqui desse conteúdo? Receita de bolo. Você vai entrar no site da B3 ou no Google, vai escrever lá IDIV, vai baixar a planilha do IDIV, que é essa planilha aqui, e você vai ter acesso a todas as empresas que pagam bons dividendos. Você vai ter 53 empresas. É óbvio que você não vai investir em todas, tá? Você não faça isso. Aliás, se você não sabe quantas ações ter na carteira, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que você chega nesse número. Não existe nada certo, não existe uma matemática exata para mostrar quantas ações você deve ter na carteira, mas eu já fiz um vídeo mostrando como que eu faço para definir qual a quantidade exata de ações ter na carteira. Eu vou deixar aqui nos cards. Então olha que é muito importante. Só que você não vai investir em todas as ações que está aqui nessa lista. Então basicamente o que você vai fazer? Você vai selecionar, pincelar algumas ações, vai selecionar ali no máximo 10 ações para entender ali a história dessa ação, pegar os indicadores. Danilo, quais indicadores que eu tenho que ver? Ó, você vai ter que ver preço sobre lucro, você vai ter que ver ROI ou ROIC, tá? ROI ou ROIC. Danilo, como que eu seleciono um ou outro, né? Então, por exemplo, aqui no caso aqui da Gerdau, né? A gente tá com Gerdau, isso, Gerdau. Ela tem um ROI e ROIC.
Ó, 12,52% de ROIC e 12,17% de ROI, beleza? Agora, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, o Bradesco, ó, BBDC4. Ó, o Bradesco, ele vai ter um ROI de 7,85 e um ROIC de 1,95. Por quê? ROIC, banco não olha ROIC, né? ROIC é capital investido, né? E ROI é lucro dividido pelo patrimônio líquido. E patrimônio líquido a gente está falando de capital de terceiro e capital dos acionistas. O ROIC, ele coloca ali o quanto que eu estou ganhando com relação ao meu capital investido. Se a gente colocar aqui, ó, retorno sobre o capital investido, ou seja, médio retorno sobre o capital investido de uma empresa. Quanto maior este indicador, melhor é o retorno que os investidores estão recebendo sobre o investimento. Valores acima de 10% geralmente são considerados bons, ou seja, EBITDA dividido por capital investido. O ROI, retorno sobre patrimônio líquido, né? Então aqui é lucro, o EBITDA, lucro operacional dividido por capital investido, o ROIC, e o ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então são coisas diferentes. Banco não tem ROIC, banco tem ROI. Então você tem que olhar, observar esses pontos. Então, preço sobre lucro, ROI, você vai olhar EV, EBITDA, banco também não tem, tá bom? Banco não tem isso aqui, você vai olhar esse ponto aqui também, banco não tem EV, EBITDA. Eu falo disso porque a gente tem banco, né? O Banco do Brasil tá aqui, né? Aí se você quiser selecionar Bradesco, também tá aqui. Então, EV, EBITDA você também vai olhar aqui, tá? E preço sobre valor patrimonial. Você vai olhar esses dados, você vai entender esses dados. E aí, por último, para dar aquela pincelada mesmo, você falar, tomar a decisão se vai ou não investir, você vai olhar o gráfico, né? Então você vai entrar aqui no gráfico, vai olhar, por exemplo, YouTube. E aí gráfico você encontra aí na internet, no TradingView, por exemplo, você encontra, né? Você vai ver YouTube. Poxa, olha YouTube, ó, caindo bastante nos últimos dias. Será que não é uma baita de uma oportunidade, né? Aí você vem aqui, ó, vai tentar traçar, ó, regiões que essa ação ela bateu e não rompeu. Isso aqui nós chamamos de quê? Suporte. Então, de repente, isso aqui pode sinalizar uma recuperação de YouTube, né? Se isso aqui romper, pode fazer com que a YouTube caia mais. Mas se isso aqui começar a ficar de lado, pode significar que YouTube vai uma hora se recuperar, né? Então, é um time bom para entrar, porque o maior erro das pessoas, né, é achar o time. É difícil você acertar o da mosca, né? Aquele famoso ditado. O maior erro de todo mundo, tá? Não é erro, é o maior desafio de todo mundo, acertar o time. Uma vez que você acerta o time, você consegue acertar o time, aí o seu resultado vai ser maior. E para você acertar time, você tem que olhar gráfico. Beleza? Então, vamos lá, recapitulando tudo que a gente falou nesse vídeo. Primeiro passo, você vai entrar no site da B3 e vai baixar a planilha do IDIV. Vai selecionar ali, vai classificar pelas ações que mais tem peso no índice e vai começar a selecionar algumas ações. Outro exemplo que tem aqui no índice, Petrobras. Só que, poxa, Petrobras, a gente sabe que ela tem muito dividendo no passado por conta do governo anterior. O governo atual tá querendo mudar essa política de dividendos, alterou o presidente, né? Tirou o presidente, colocou uma mulher agora que é mais alinhada ao governo, quer aumentar investimentos em áreas que não tem cabimento nenhum, que a gente sabe que isso vai dar ruim. Então, pô, será que vale a pena investir em Petrobras agora? Será que é um momento bom para investir em Petro? Então, fica ligado nisso aí, pincela algumas ações. Você tem vários nomes aqui, né? Você tem Santander, você tem Vivo, você tem Cosan, você tem Caixa Seguridade, Taesa, a própria Goal também tá aqui, né? Que é a holding. Você tem diversas empresas aqui que são boas empresas. Cury, né? Uma construtora maravilhosa, eu tenho na minha carteira. Banrisul. Então você tem diversas empresas aqui que são empresas que têm bons insights aí, tem bons dividend yield e que pode ser uma boa para tua carteira de investimento. Conta para mim aqui nos comentários se esse vídeo assim feito bem rápido mesmo fez sentido para você. Tudo isso que eu te mostrei aqui fez sentido. Se você vai aplicar essa estratégia, se inscreve aí no canal. E se quiser tirar alguma dúvida comigo, me chama lá no Instagram @Danilo Silva. Combinado? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.